dia 31 de julho de 2021. Então, chegamos ao nosso sexto dia com o versículo do dia, que diz o seguinte: Enquanto isso, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, coma. Mas ele disse-lhes: Tenho carne para comer, da qual vós não sabeis. João 4, versículo 31 a 32. Então, os discípulos estavam ali rogando, e Jesus, com a sua comunhão interna, em seu estado de comunhão, disse-lhes: Tenho carne para comer, que vós não sabeis. O que é essa carne, este pão, este vinho, este mel, este tudo? É o alimento que vem do centro do nosso ser. Então, é a mesma coisa que transportando isso, sabendo, tirando isso da metafísica, para trazer para a nossa vida real, né? Porque tudo é real, mas o real é o real na percepção do espírito, não o real no modo material. Então as pessoas não ainda, esse sentido mínimo de separação é que gera todo o problema. Então, trazendo isso para a vida da pessoa, o que significa? Que qualquer coisa que estiver fora da percepção consciente com Deus, no mundo da matéria, no mundo da disputa, da competição, de tudo, não é o alimento. Não é o alimento. O alimento, a carne que está dentro de nós, é a percepção de Deus conosco. Essa comunhão interna, onde Jesus ele se retirava dos discípulos, muitas vezes porque os discípulos ainda não estavam preparados. Então ele se retirava, entrava numa comunhão interna. Às vezes eles ficavam lá, fazendo lá, folgando no outro, dando risada, contando histórias e e Jesus se retirava para o seu alimento. E nós, o que nós vamos fazer no nosso dia a dia? Nos retirar para o nosso alimento, seja no trabalho, seja em qualquer coisa que estivermos fazendo. Por exemplo, você está digitando o material na sua mesa, no computador, trabalhando em home office. Como que você vai se retirar por alguns segundos? Você vai estar digitando, você para por alguns segundos, isso não vai tomar o seu tempo. 30 segundos, gente, não toma o seu tempo. 30 segundos já dá para você se alimentar com essa carne que está dentro de você, com esse espírito maravilhoso. Uma respiração profunda. Obrigado, Pai, por estar comigo e eu em Ti. Eu e o Pai somos um, e aqui onde estou é solo sagrado. Este trabalho é uma informação que vem do todo. Este trabalho é um serviço prestado pelas qualidades vindas de Deus. Então, tudo que nós desempenhamos na nossa vida, seja profissional, seja tudo isso, são dons que a gente recebe para desenvolvermos essa percepção consciente através destes históricos de vida no plano material, gente. Então, quando Jesus fala que eu tenho carne para comer, que vós não sabeis, por que eles não sabem? Porque eles ainda não estavam preparados, alguns não estavam ainda preparados nesta percepção consciente desse sentir a presença, estar conectado, né? Ou estar em fase com o vácuo quântico, como diz o professor, está em fase, comprimento e amplitude de onda, em fase, ligação direta, fluindo o canal. Então, Jesus dizia: eu tenho carne para comer que vós não sabeis. Como ele falou para a mulher do poço: a água que eu lhe darei para beber, você nunca mais sentirá sede. Eu tenho água viva, a água viva que brota, o espírito vivo que brota,
é a transferência de informação. Seria a ressonância harmônica também? Transferência de informação? Então, meus irmãos, a gente tem que pensar tudo neste planeta Terra aqui, que essa é a inércia mental, que é a massa de manobra que nos tira a nossa percepção do mundo real, que é o mundo espiritual, vai de uma forma ou outra tentar tirar a nossa atenção. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem um delay de 4 segundos. Faça um teste. Comecem o seu dia fazendo tudo aquilo que nós falamos desde o início dessa série de vídeos nesta semana. Com os 5 versículos, um versículo a cada dia, tá? Então você faz o trabalho protetor pela manhã, levante da cama, medite contemplando o versículo e continua. Vamos ver se você consegue manter o pensamento em Deus. Logo, quando você vai sair para o mundo lá fora, quando você se acorda, você ligeiramente, você nem percebe, mas você já saiu do controle dos pensamentos. Daí você tem que voltar para os pensamentos de novo em Deus. Por quê? Porque essa percepção humana do inconsciente coletivo, ele atua diretamente, subliminarmente em nossa mente. E aí por isso que nós temos esse delay de 4 segundos. São 2.000 bytes de informação perdidos dentro desses 4 segundos, tá? Isso está no filme Quem Somos Nós. O cientista está explicando isso ali. Joe Dispenza está explicando isso dentro do filme Quem Somos Nós. Então, já é uma recomendação para vocês assistirem. Então, tudo aquilo que é falado naquele filme, tudo isso que Joel vem nos ensinar através da sua percepção e da sua prática, o caminho infinito, o trabalho de Joel, está naquele filme. As transformações bioquímicas, quando a gente deixa de colocar pressão para o lado de fora, ou seja, querer manifestar as coisas boas humanas, deixar de querer tentar forçar as coisas humanas e primeiro buscar as coisas humanas para depois o reino dos céus. Então lá já fala que tudo é derivado dessa substância divina. Então não adianta nós primeiro buscar a forma sem antes buscarmos a substância. A conexão com a substância. Porque sem a conexão com a substância nós não temos nada. Tudo que nós vamos conseguir vai ser transitório. E por isso que demora. Tá, mas o fulano tem e ele nem sabe dessas coisas, ele faz o mal, ele é um cara assim, assim, assado, mas ele tem tudo o que ele quer. Gente, o que tem na consciência dessa pessoa? Não tem trava sobre ganhar dinheiro. Não tem trava sobre conquista. Ele vai, o ego dele vai à luta e consegue essas coisas. Entendeu? Mesmo pelo ego ele consegue tudo. Mas é uma escolha ou opção. Então se você quer, faça a escolha. Então vá e faça de tudo para ganhar dinheiro, ser ricos, comprar casa, carro, apartamento, iate, mansões e tudo. Vá atrás disso. Faça 100% disso. Largue todas as questões emocionais de lado, família e tudo, e mergulhe nos estudos para buscar isso. E é a mesma coisa que a opção que a gente faz, buscar o reino. A gente optou em buscar o reino, soltando as coisas materiais. Este conhecimento toma tempo, tá? Este conhecimento consome 95% do dia. Por quê? Porque é a verdade. Se nós não contemplarmos a verdade todos os dias, a todo momento, a todo segundo, é nanosegundo, né? Como que nós vamos sair deste mar de hipnotismo que é esse sistema, gente, da Matrix? Vocês vejam por si mesmo que as coisas humanas hoje já não tem mais gosto.
já não tem mais gosto, já não tem mais, digamos assim, prazer. Algumas pessoas, alguma coisinha chega ao reconhecimento nosso, porque nós atuamos como professor em atendimentos, treinos personalizados, em academias, e algumas coisas chegam até nós, dizendo o seguinte, que tudo que ele tem não está apagando o seu sofrimento. Olha só, vejam só o que é isso. A pessoa tem tudo, tem casa, tem carro, tem apartamento, tem negócios, tem imobiliária e a pessoa não está feliz. Vocês pensam bem o grau? Então, aquele que não tem nada, né, que é lá a periferia, que já foi falado isso, se fizer um trabalho na periferia ou se aceitar fazer um trabalho, porque é muito difícil de entrar dentro de uma periferia para fazer um trabalho, porque as organizações sociais, elas não querem que isso aconteça, porque elas querem manter aquele povo naquela ignorância. E o sistema faz a mesma coisa com a classe média. Vocês viram o tamanho do problema? Por isso que mecânica quântica, isso que nós conversamos aqui no canal, gente, pouca gente vai atrás. As pessoas querem mesmo sucesso, elas querem mesmo buscar primeiro a matéria para depois o reino dos céus. Mas a ignorância é tão grande, tão grande, tão grande, por quê? Se largar tudo na matéria, tudo. Ou, vou falar melhor aqui, se você esgotar tudo na matéria, comprar de tudo, ter tudo na sua mão, você ainda vai querer mais. Por quê? Porque o seu copo está vazio, só tem vento dentro do seu copo. Só tem vento, está vazio. Então você vai querer mais, e mais, e mais. E o que vai preencher ali? É o espírito. Por quê? Porque nós estamos afastados do nosso espírito. Estamos afastados, estamos distante. Nós apenas estamos transitando dentro de um corpo. E muitas vezes pessoas que nem dentro do corpo estão no mundo da lua, nem sabem o que estão fazendo aqui, para onde vão. Tá lá olhando a lua, muito bonita, tá muito frio, tá muito quente. Não sabem realmente o que estão fazendo aqui. E aí? Como é que faz, né? Então, o conhecimento, pessoal, ele precisa ser, de qualquer forma, aqueles que têm a ciência do que nós estamos falando aqui, vão começar a ter responsabilidades também. Responsabilidade de divulgar mecânica quântica, divulgar canais que falam sobre a realidade. É um novo conceito de vida, tá? É um conceito de vida sensacional que a gente começa a se distanciar de toda a problemática humana. Querendo ou não querendo, se você, ou quem quer que seja, se estiver assistindo este vídeo, deixar o fluxo divino atuar em sua vida, você vai começar a ter paz. E essa paz vai reverberar em muitas coisas que você nem sonhava em conseguir, você vai conseguir. Por quê? Porque é o colapso da função de onda. São as infinitas possibilidades que tem o observador, ou seja, o próprio. Então, as infinitas possibilidades, gente, tem uma confusão aí, tá? Então, antes de a gente começar o nosso estudo da continuação, o final deste primeiro capítulo deste livro maravilhoso, A Realização da Unidade de Joel, como estamos falando da realização da unidade, realização da unidade, realização pessoal, entendam como quiserem, tá? Realização pessoal também serve, tá? Realização da unidade, realização pessoal. Tem um trechinho ali que eu coloquei entre aspas na capa deste vídeo, é aquilo ali. A solução de tudo, que é este estudo aqui, e os outros estudos relacionados a os conteúdos do caminho infinito. Então, o que acontece? A pessoa que se deixar levar, como eu falei, né,
por esse descanso, as meditações, as práticas, elaborações diárias, a pessoa ela começa a se distanciar, ela começa a ganhar, aumentar a sua frequência, paulatina e gradativamente. Então, as infinitas possibilidades, gente, é uma entrega perante... Aqui agora está passando uma onda eletromagnética. Informação e energia são a mesma coisa, tá? Energia e informação, tudo é a mesma coisa ao mesmo tempo e só existe uma única onda, um único fluir, um único espírito que manifesta todas as formas, tá? Tudo, ele manifesta tudo. Então, aqui está fluindo esta onda. Então, estamos colapsando instantaneamente esta onda. Então, estamos a todo momento fazendo escolhas. Por isso que tudo que se fala é centrar no momento presente, estar presente no agora. Porque se você for lá para o pensamento de coisas que aconteceram, que estão gerando tristeza para você, você está colapsando aquilo e trazendo mais tristeza, mais coisas terríveis acontecendo na sua vida, mais dívida, mais desemprego, mais tudo. Então, é parar e centrar e pensar em Deus, pensar no Espírito, pensar que você é uma gotinha que está dentro do oceano, mas você é o oceano. Você é Deus manifesto. Só que pelo nosso entendimento, o entendimento do ego, ele acha que quando ele diz, tá, então eu sou Deus, então eu vou fazer assim, o eu pequeno, né? Vou fazer assim e vou criar tudo o que eu quiser na minha vida. Só que daí ele pensa nele. Porque é o todo que está operando ao mesmo tempo. Então, se nós deixarmos, relaxarmos, soltarmos a conquista individual, interesses particulares, tudo aquilo que eu gosto, que eu não gosto, que eu quero, que eu não quero, eu vou começar a expandir a consciência e vou me fundir neste oceano. Eu já estou fundido no oceano, mas a percepção que a gente tem é de separação. Então, para unificar com tudo isso, é preciso prática, trabalho, meditação todos os dias. Uma pessoa uma vez me perguntou, né, Roberto, mas eu vou ter que meditar toda a vida? Até é engraçado, né, gente? Eu vou ter que meditar toda a vida. Isso é o ego. É a reação do ego. Por quê? Porque ele pensa, o ego, ele é contra a vontade do todo. E aí foi feita uma pergunta para ele. Você se sente confortável com essa aceleração mental, esse estresse, essa ansiedade? E ele, mas parar para meditar eu não consigo, porque a pessoa está totalmente imersa, atolada, mergulhada, afogada na Matrix. Para vocês verem. Porque se ela começar, mesmo contra a vontade dela, mudar o hábito, eu sei que é dolorido, gente, dói. Dói muito a gente mudar. Dói muito porque a gente vai deixar de acreditar nas coisas que fizeram com que a gente percebesse que aquilo era a verdade. E não é verdade. A morte não existe, a doença não existe. Então eu vou falar claro aqui para vocês. Não existe o erro. O erro é um braço de carne, um nada. Não existe. Então se nós formos dissecar a própria doença, é mesmo uma disfunção vinda pelo nosso sistema emocional, pensamento e sentimento. É uma lei da atração operando. E a gente contrai doenças. Por quê? Porque a gente abre a nossa imunidade, a gente baixa a nossa imunidade com a queda de neurotransmissores, dopamina, serotonina, endorfinas. A gente não faz exercício porque a gente tem crença que fazer exercício é só coisa para quem quer ter corpo bonito e papapá, isso e aquilo. Então as crenças, o sistema de crenças é terrível. A gente precisa mudar isso. Precisa mudar isso, o sistema de crença. Tudo que impossibilita nós de crescermos é o sistema de crença. Aquilo que a gente acredita que é real para você, para mim. Tudo que eu acredito que é real. Não vai ser diferente. Vai ser diferente para outra pessoa, para você que tem uma outra visão de mundo diferente. E aí as coisas acontecem para você. Vou dar outro exemplo aqui.
Ai, mas a pandemia, então tá tudo difícil na pandemia, eu perdi tudo. Aí chega outra pessoa, não, mas daí é que eu cresci na pandemia. Foi aí que eu expandi minha consciência, que eu estudei, que eu parei, que eu meditei, que eu abri meus olhos para a verdade. Pessoal, mas como? Mas como se todo mundo estava com apreensão, todo mundo estava... Pois é. Mas eu mudei a minha visão de mundo, fui estudar, fui pesquisar o que é a verdade, o que é aquilo que Jesus falava. Se existe um Deus no mundo, por que existe tanta desgraça, tanta doença? Tá? Se existe um Criador, por que há tanta desgraça? Então eu fui pesquisar sobre isso, eu fui questionar sobre isso. Porém, gente, esta informação, como Morpheus falou, vem como uma farpa sobre nossa mente. O que é esta realidade? O que é a Matrix? Que Neo tinha essa preocupação e essa questão dentro dele. Foi assim que eu fui atrás também da verdade. O que é isso? Por que acontecem as coisas na minha vida de negativo? Por que as coisas não vão para frente? Então esse impulso que aconteceu dentro da minha vida me levou a esse estado de consciência que a gente está expandindo a cada dia, a gente está adquirindo conhecimento a cada dia. E estamos passando aqui neste canal. Então, questionar é lei. Hoje, ainda mais hoje, 2021, vamos para 2022, gente. Então, a coisa está ficando cada vez, o caminho está cada vez estreito. E a polca está apertando cada vez mais. Então, tudo que a gente pensa em ter solução no mundo material não dará frutos, não dará resultado. Somente o cultivo da verdade em nossa consciência e em nossa mente dará frutos e frutos abundantes. Então, vamos deixar essas coisas materiais, continuamos trabalhando, continuamos tocando a vida, mas nos dedicando a frutificar a verdade em nossa mente, frutificar a verdade em nossa consciência, para que nós possamos avançar, possamos não só conhecer o caminho, mas sim percorrer o caminho. Percorrer o caminho é um estado de escolha. Dói. Claro que vai doer e vai doer muito, porque a gente tem que estar todo dia elaborando as coisas que nos acontecem, porque é uma limpeza, é uma reviravolta em nossa vida. Essa mochila precisa ser esvaziada para ser preenchida pelo nosso espírito. Certo, meus irmãos? Então, vamos lá. Continuando aqui no capítulo 1, tá? Nós vamos terminar esse capítulo hoje e iremos começar na próxima aula o capítulo 2, tá ok? A medida da graça que isto traz para qualquer um que depende totalmente da medida de dedicação que ele traz ao estudo. Não foi o que nós estávamos falando aqui antes do vídeo? Especialmente a meditação e a prática. Você pode aceitar isto como um princípio espiritual importante. Você recebe apenas na proporção do que você traz ou dá. Não existe tal coisa como receber espiritualmente. O que você traz ou dá a qualquer vida espiritual é refletido de volta para você. Eu não falei aqui, tudo que está aqui neste primeiro parágrafo foi falado antes de começar este vídeo. O que acontece? É uma única onda, então se nós fluirmos no fluxo do rio da vida, nós instantaneamente atraímos isto para nós. Porque nós estamos conectados, nós somos um com o Pai. E sendo um com o Pai, nós temos tudo. Então, por isso, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que tendes de comer, beber ou vestir, mas sim se preocupar com buscar o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Um parênteses na eternidade nos é dado neste momento particular para deixar claro para você e para o mundo que o dia da graça espiritual chegou ao mundo. Além disso, desde sua publicação, a vida contemplativa tem sido minha Bíblia do caminho infinito. Sei que à medida que você for compreendendo este livro, ele também será sua Bíblia. Então este canal tem um nome, né? Vida Contemplativa, que é o nome de um livro do Joel, que nós vamos estudar aqui, também neste canal, que é o nome do nosso canal Vida Contemplativa, Joel Solomão Goldsmith.
Então, gente, a Bíblia dele é o livro A Vida Contemplativa. E este livro pode ser a nossa Bíblia, a sua Bíblia. A minha em particular é esta, meu oráculo de Delfos, né? Aqui eu consulto tudo que vem acontecendo, eu vou, aleatoriamente eu respiro, fecho o meu olho e abro uma página do Caminho Infinito. Isso tem um poder enorme, tem uma resposta enorme. Quando eu me concentro, eu firmo meu pensamento no Espírito onipresente, eu respiro, eu relaxo meu corpo, eu abro uma página e vem as respostas para mim. E a resposta é 100% de acerto. Independentemente do progresso ou falta dele em nossos alunos, a mensagem está agora na consciência e seu propósito está sendo servido. O desdobramento da verdade na consciência não depende do homem, mas quando a verdade é liberada, ela serve ao propósito para o qual é enviada. A vontade de Deus está sendo feita na Terra. De qualquer forma, gente, tudo o que está acontecendo está movendo para que nós damos um salto de consciência. Então a vontade do Pai, ou seja, a frequência foi aumentada 100.000 vezes, que é a vontade dele que todos nós evoluímos, todos nós tenhamos casa, carro, apartamento, bons casamentos, fluir na felicidade, compartilhamento, o bem e o amor dentro deste planeta. Ele quer isso para nós e quer que todos fluam neste amor. Ninguém vai ter mais do que ninguém, não haverá competição. Por quê? Porque todo mundo vai estar satisfeito, porque tudo vai ser contemplado divinamente. Não por ego, não por força, não por poder, mas sim pelo amor divino, que é o único poder que existe. Porque o ego acha que tem poder. Não, ele tem força, é uma forcinha que ele tem. Então, poder só um tem, que é Deus. Se quiserem, nossos alunos podem ser instrumentos da graça de Deus, mas quer sejam ou não, tenha a certeza de que Deus enviou sua palavra à consciência, e ela agora está sendo estabelecida e dará frutos ricos, maduros e abundantes. O que nós falamos antes daqui? Antes deste vídeo, antes deste estudo, antes de lermos este trecho que nós acabamos de ler agora e que terminou, que finalizou este primeiro capítulo que é espetacular deste livro, A Realização da Unidade, Joel Salomão Goldsmith. Este livro está disponível no grupo do Giancarlo, né? Tradução espetacular de Natanael Almeida, tá? Então ele postou lá no arquivo do grupo do Joel Goldsmith, do Giancarlo. Então tá lá no arquivo este livro, tá? Quem tiver oportunidade, vai lá, baixe este PDF, comece a ler, comece a estudar, comece a assistir estes vídeos. Se inscrevam aqui no canal, entrem no nosso grupo de estudo, gente, tá? Então, vamos começar a iniciar esse nosso passo, esse nosso caminho, tá? Então, pessoas diferentes, entrem nos nossos estudos, pessoas que vocês conheçam, que estão entrando neste caminho, estão entrando no processo de autoconhecimento, porque lá nós vamos pegar do início. Mecânica quântica, quem somos nós vamos estudar tudo, preparar tudo, até nós chegarmos na metafísica, que são os ensinos espirituais, ou seja, vida mística. Porque é muito difícil, gente, se acreditar. Por quê? Porque as pessoas precisam ter comprovações científicas, tá? Então, o único modo já foi explicado, o professor Hélio Couto, ele explica veementemente a mecânica quântica. Então, muita gente não entendeu ainda o que ele explica. Então, nós vamos pegar exemplos mais corriqueiros ainda para explicar mecânica quântica, para explicar a formação de tudo, a manifestação, porque não é só pensar, a gente precisa sentir, e para mudar o sentimento é preciso estudo, é preciso dedicação, é preciso meditação para mudar o sentimento. Qual o sentimento? Separação, sentimento de separação, que eu já falei, né? Separação, de competição, de diferenciação, tá? Sentimento de desmerecimento, tudo isso a gente vai trabalhar dentro do grupo,
passo a passo, porque tem pessoas que ainda não entenderam estudando este material. Não entendem ainda. Não entendem, porque tem muita mágoa, muito rancor, muita ferida aberta. Então essas feridas precisam ser curadas. Mas para essas feridas serem curadas, é preciso uma abertura da própria pessoa. Mergulhar na sua elaboração, nos seus contextos de sombras psicológicas, feridas do ego. Então é preciso ter esta abertura. Tá ok? Então na próxima aula já vamos iniciar o segundo capítulo deste livro, A Realização da Unidade. Então, como eu já falei para vocês, o livro está disponível no Facebook, tá? Quem não tem acesso ao grupo, lá no nosso grupo de estudos vai ser compartilhado o livro para quem quiser estudar, ou peça para nós via WhatsApp, tá? Entre no grupo e peça para nós ali no privado que a gente compartilha, não tem problema nenhum, tá? Mas assim, gente, qual é a dica que eu sempre dou, que eu sempre falo? Todos os estudantes, e agora eu vou falar uma coisa séria, todos os estudantes primeiro lerem a Bíblia para depois entenderem o que Jesus quis falar, né? Então eu recomendo para vocês que leiam este livro aqui, ó. Tentem entender este livro aqui, O Caminho Infinito, que é a nossa Bíblia. É a Bíblia, porque é escrita à mão pelo Joel. É a própria presença que escreveu este livro, tá? Sabe por que eu falo isso, gente? Porque assim, o penúltimo capítulo deste livro veio para o Joel em forma de visão. Desceu o último capítulo, ele sentou, pegou uma caneta e escreveu, que é o capítulo Novo Horizonte. Capítulo mais importante que faz parte do nosso trabalho de proteção, tá? Nós estamos falando aqui trabalho de proteção, mas não é um trabalho para nos proteger de algo, alguma coisa, eu já falei disso. É um trabalho para nós conscientizarmos que o erro não existe. Só existe o bem, a harmonia, o amor, o espírito onipresente se manifestando em todas as formas. Portanto, como eu já falei, né? Nem a vida nem a morte nos separam do amor de Deus. Obrigado.